Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma edição do Tribuna da Massa. E hoje é segunda-feira, dia 25 de junho de 2012. Seguindo nossa série de entrevistas com os pré-candidatos, hoje vamos conversar com o advogado Alberto Abraão Wagner da Rocha, do Partido Verde. Vale lembrar que a entrevista terá duração de 13 minutos. Pré-candidato, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde. Por que o senhor quer ser candidato? Olha, por 4 razões básicas, Soares. Primeiro, pela grandeza política da bandeira do Partido Verde. O Partido Verde é um partido internacionalista que está em mais de 160 países, tendo a Alemanha como um grande exemplo de que pensar verde é importante para as cidades. Segundo, pela a importância do projeto do Partido Verde, os princípios do Partido Verde que nós precisamos apresentar no processo eleitoral. Que o processo eleitoral também é um espaço de educação do eleitor. Nós precisamos levar a nossa proposta. Terceiro, que nas últimas eleições nós nos constituímos como a terceira força em expectativas de voto. A Marina teve quase 20 milhões de votos, se tornou, a partir daí, uma grande referência. E, numa pesquisa última, o Partido Verde foi o partido mais conhecido da população. Só perdeu para o PT, numa margem de alguns percentuais, mas um partido que tem muito conhecimento. Então, esse aspecto, todos esses aspectos, nos permite colocar a nossa candidatura no processo. Até porque também eu, pessoalmente, me sinto capacitado em fazer o pleito na gestão dessa cidade, em função da minha condição profissional. Eu sou advogado militante nessa cidade, formado pela Universidade Estadual há 28 anos. E a minha especialização é na área pública. Eu litigo muito contra o poder público. Portanto, eu conheço e reflito os problemas da administração pública no dia a dia. Muito bem, do ponto de vista do PV, quais são os principais problemas da cidade hoje? Olha, do seu ponto de vista do PV, o principal problema que se reflete no que a gente percebe, mas é a forma de pensar. Não se pensa uma política de forma integrada. Nós não pensamos de forma conjunta e sistêmica. Por isso que não é só um problema municipal, é um problema nacional. Nós retiramos tributos do veículo para incentivar o consumo e a compra e a indústria da indústria rodoviária. O que aconteceu? As cidades não estavam preparadas. Maringá sente os efeitos dessa política errada. Nós precisamos usar o sistema tributário como uma forma de equilíbrio ecológico, incentivar aqueles meios de transporte que menos poluem. Em Maringá, nós temos uma deficiência. A cidade não é pensada para as pessoas, é pensada para carro. Aqui, nós temos grandes condições de humanizar o trânsito, estimulando ciclovias, estimulando o cidadão a andar a pé, porque as distâncias são próximas no centro. Isso a gente precisa trabalhar num programa. Além disso, além do transporte, que é a mobilidade urbana, nós temos um problema sério na saúde pública. A área de mais elitistas, em consultas, nós percebemos uma carência muito grande, com o contrassenso. Maringá tem na Universidade de Maringá, a melhor universidade de medicina do país, uma das melhores. No entanto, isto não é suficiente para que a gente possa oferecer, a partir desse material humano, essa riqueza humana, uma boa saúde de qualidade em Maringá. Um outro aspecto, a educação. Nós precisamos cuidar das nossas crianças de forma plena. Nós precisamos implantar, de uma forma geral, a escola pública em tempo integral. E a questão do lixo, pré-candidato, o Partido Verde vê com carinho esse problema também? A questão do lixo já está bastante debatida. Nós não precisamos mais, nós temos que aplicar a política, não precisamos mais debater, agora é agir. Aplicar a política que rege o tratamento dos resíduos sólidos. Isso que nós temos que fazer. Já está em curso essa discussão dentro do partido há algum tempo, na sociedade maringaense, vivemos recentemente esse debate e nós vamos implementar a política de tratamento de resíduos sólidos. Muito bem, até o próximo dia 5 de julho é necessário informar quanto o partido ou coligação vai gastar na campanha. O senhor já definiu quanto vai gastar? Nosso partido é um partido modesto financeiramente. Nós estimamos gastar no total uns R$100 mil na campanha de prefeito e na campanha de vereadores. Nós não queremos gastar mais. Nós queremos ser exemplo que uma campanha política pode ser feita com poucos gastos. Até porque, Soares,
É um engano do político achar que ele faz campanha. Ele é um animador do processo eleitoral. Quem faz a campanha e legitima o processo é o eleitor que acredita e leva a bandeira do seu candidato, do seu partido. Ok, e o senhor tem também que registrar um plano de governo juntamente com a candidatura. A principal proposta já foi definida? Quem vai elaborar ou elaborou o plano do PV? O plano do PV, na necessidade desse registro, nós não vamos detalhar porque nós temos que debater. O Partido Verde é um partido democrático. Temos que debater com a sociedade. Ele se baseia em 4 valores. Primeiro, a humanização do Estado, a humanização do gestor público. Segundo, a transparência. Terceiro, a simplicidade. E quarto, o cuidado. Se nós humanizarmos a cidade, toda a ação política levará em conta para evitarmos o que acontece no trânsito. Primeiro, o ser humano. Nós temos uma lei de trânsito que fala que a prioridade é para o ser humano. E, no entanto, nós erramos na adoção de políticas. A simplicidade. O Estado tem que ser leve. Ele não pode ser tão complicado nos seus procedimentos, porque a complicação do serviço público demora a realização do serviço, encarece a realização do serviço e impõe ao cidadão maiores impostos. A transparência permite que cada cidadão seja o fiscal da gestão pública, atuando quando a Câmara falha e impedindo que a corrupção aconteça. Ok, pré-candidato, sozinho, o PV tem pouco tempo de propaganda gratuita na TV e também no rádio. Se o partido não viabilizar uma coligação, isso pode dificultar o trabalho de uma eventual confirmação da candidatura do senhor? Nós temos algum tempo ainda para debater. A minha pré-candidatura está em debate e nós precisamos conseguir ajustar uma série de fatores. Uma delas é a questão do tempo. Mas nós sabemos que o tempo por si só não é o suficiente para fazer com que a candidatura deixe de existir. A Marina Silva foi sozinha no processo eleitoral e se tornou a terceira mais votada. Depende muito, mais do que o tempo, do conteúdo das propostas e do desempenho do candidato. Nós não temos medo de fazer campanha num tempo exíguo. O que nós precisamos é de espaço para, nesse momento, fazer do processo eleitoral um espaço de educação política. O diretório estadual do PV teria feito uma intervenção no diretório municipal. Esta situação já está definida? Isto pode inviabilizar uma candidatura própria à Prefeitura de Maringá? Olha, existe esse movimento das teses que são contrárias à candidatura própria. Nós estamos no debate. Até sexta-feira nós definiremos isso. Eu marquei como presidente do partido a convenção para o dia 29. Essa divergência terá que ser sanada até quarta-feira para dar garantia e segurança aos nossos candidatos. O que surpreende é que o Partido Verde, nesse momento, falhou. Falhou na medida que nós professamos a democracia. O poder local é o princípio mais valoroso que o Partido Verde tem. Por exemplo, a Rio+20 teve grande vitória. A grande vitória da Rio+20, que essa conferência da ONU mostrou que o município, o poder local, é ali que se encontram as soluções. Porque os estados, vocês acompanharam, não chegaram num termos e metas. Mas os municípios, e Maringá estava representada lá, estabeleceram voluntariamente metas de até 2030 diminuir a emissão de 1 bilhão de toneladas de gás na atmosfera. Veja que os municípios se anteciparam, portanto o poder local tem que ser respeitado. Esse é um princípio que nós não abrimos mão. Discutir coligação, candidatura própria, a partir do diretório eleito aqui em Maringá. Ok, pré-candidato, Maringá vem já de um bom tempo num ritmo forte de crescimento. Nós temos crises internacionais. Quais são as medidas necessárias para que o crescimento não seja interrompido aqui na cidade? Para que o crescimento não seja interrompido, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser equilibrado. Nós temos que verificar que crescimento econômico por si só não representa desenvolvimento. Só existe crescimento quando o desenvolvimento, além de econômico, ele se irradia na área social e na área ambiental. Nós vivemos num país em que a economia chega a sexta e a sétima economia, variando. No entanto, nós estamos na 78ª posição em desenvolvimento humano. Essa distorção nós temos que corrigir. Ok, o senhor falou da humanização do trânsito na cidade. Um trânsito cada vez mais forte, mais violento também. Cada vez mais carros nas ruas de Maringá. O senhor é a favor ou contra a retirada da espinha de peixes ali da Avenida Brasil? Sou
a favor da retirada da espinha de peixe, porque ela representa um risco para o trânsito em Maringá. Ali nós podemos construir ciclovia, ali nós poderemos construir uma passarela para pedestre, para fazer com que o centro de Maringá, aquela avenida que foi o grande shopping céu aberto na fundação de Maringá, volte a ser um espaço de convivência de pessoas e não de veículos. Muito bem. Pré-candidato, uma vez confirmada a candidatura do senhor, em relação às coligações, o senhor já fez uma sondagem? Se o senhor confirmar a candidatura, quais os partidos que podem estar ao lado do senhor na próxima campanha? Olha, nós já conversamos com todos os partidos. É evidente que todos os partidos querem o PV como vice, né? A dificuldade da discussão foi essa. E nós queremos estar à frente do processo. Nós estamos procurando partidos pequenos, como o PCdoB, conversamos com o PSOL e outros partidos, no sentido de fazermos uma frente alternativa para levar mensagens que estejam diretamente relacionadas ao interesse efetivo da população. Isso é um desafio que nós temos ainda até sexta-feira, para quando fecha as convenções. Muito bem. Um problema também bastante grave na cidade, que vem aumentando a cada dia, a questão das drogas, a questão do crack. Como o senhor vê essa situação aqui na cidade hoje? A droga é uma doença social. Nós precisamos atender, lá atrás eu disse a vocês, as nossas crianças desde a pré-escola, educando, ensinando a conviver, ensinando a viver aos perigos que a vida nos traz, não escondê-la e protegê-la dessa realidade. Então, a escola em tempo integral vai educar e prevenir essa doença que hoje nós temos. E nós precisamos estimular as estruturas e redes de entidades que já trabalham com o tratamento dos dependentes químicos. É importante que a gente atenda essas pessoas, atenda essas entidades, porque atenderemos os jovens também. E o senhor acha viável, de fato, se efetivar a questão da escola em tempo integral? Isso já deveria ter sido feito há mais de 10 anos, porque a Lei de Diretrizes Básicas, aprovada há muitos anos, nós estamos numa defasagem. Se nós lembrássemos do Pelé quando fez o 1000º gol, cuide das criancinhas, hoje nós não estaríamos falando isso aqui, Soares. O Brasil é negligente nas políticas públicas, nós não podemos mais permitir. E como não permitiremos? Somente colocando o poder na mão do cidadão, para que ele participe e controle o poder público. Ok, pré-candidato, nós temos aí pouco menos de um minuto ainda, eu deixo esse tempo para o senhor fazer as considerações finais. Bom, eu agradeço a Márcia, você, Soares, pela oportunidade que dá ao Partido Verde trazer a sua mensagem. Dizer que Maringá, sustentável, é a cidade que queremos. E sustentabilidade nada mais é do que o equilíbrio nas relações e necessidades do cidadão. Como eu disse, não adianta crescermos economicamente e socialmente. O senhor tem 30 segundos ainda. Em débito com a sociedade. Um grande abraço a vocês, a toda a equipe, e nós esperamos que o Partido Verde seja ouvido nessas eleições. O senhor tem 20 segundos para candidato. Obrigado. Eu agradeço a todos os nossos companheiros de partido, do Partido Verde, que estão se manifestando a favor da candidatura própria, a favor de uma discussão e um debate local, para que a democracia seja assegurada. Tá ok. Pré-candidato, muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no Tribuna da Massa, tá ok? Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com muita informação aqui no Tribuna da Massa. O intervalo é rapidinho, fique com a gente. O SBT é massa, o SBT é pra você.